Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e online para você se conectar e se sentir incrivelmente bem ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero que você se sinta à vontade onde você está, conectado, seja em sua casa, seja em seu lar, seja em seu local de trabalho, na rua. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo e ainda mais vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir agora a fase 4, parte 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda ao ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E ainda mais, a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas para você se livrar da autossabotagem, da procrastinação, das crenças limitantes, padrões cerebrais negativos, maus hábitos, iras, vícios, amarguras, murmurações, calúnias e outros sentidos. Por essa você não esperava. Ouça a jornada terapêutica de capelania evangélica. Eu fico imaginando. Você sabe ler, meditar, ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia. É importante. A voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, é uma voz para hoje, para agora. Eu quero que você santifique o seu VACOG visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo e fique com os olhos espirituais abertos. A graça de Deus. A Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Titos 2, versículo 11. A Bíblia ainda diz: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Efésios 2:8. É importante que agora você aí conectado, ouvindo, esteja num estado adequado, e quanto mais e mais você for se aproximando da voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, em seu estado adequado, atual, você vai se sentir incrivelmente bem e vai sorrir de alegria. Você se dá conta de que pode mudar aquelas áreas de sua vida e experimentar uma nova transformação. Pense mentalmente nesse estado adequado, na organização interna que está acontecendo agora e na reprogramação cerebral que está acontecendo agora em sua vida e ainda mais em seus níveis neurológicos, ambiente, comportamentos, capacidades, crenças, valores, identidade e espiritual, ainda mais conectados ao seu VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Você está sentindo o sabor de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, nessa estimulação cerebral profunda com a voz da Palavra de Deus, a Bíblia. Que história você está contando de sua própria história de vida? Você sabe, algumas pessoas são capazes de passar por essa experiência e você é uma delas. A Bíblia diz, portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Colossenses 3:2. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:4. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Os cristãos hoje vivemos a invenção desses valores. Os cristãos querem um paraíso na terra e tesouro na terra. Os cristãos estão agarrados às coisas da terra, por isso não aspiram às coisas do céu, à pátria celestial. É importante você notar isso. Josué e Caleb enfrentaram tentações no deserto e suportaram a incredulidade
dos hebreus e entraram na terra prometida, porque suas mentes e corações estavam em Canaã. Ele, Josué e Calebe sabiam que tinham uma herança em Canaã. Nosso tesouro está no céu, na pátria celeste, disse Jesus Cristo. Nosso descanso está no céu, na pátria celeste, disse Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo está no céu, a pátria celeste. O céu, a pátria celeste, é a nossa origem e o nosso destino. Você consegue se sentir confortável desfrutando o céu na terra, aqui e agora? Você poderia orar mais e ouvir mais e ler mais a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quanto mais você permanecer conectado à sala de oração, mais animado fica. Você vai se sentir incrivelmente bem, grandioso. E se você perceber que tem tudo o que precisa em oração e na palavra de Deus, a Bíblia, que é uma voz terapêutica, você vai encontrar preciosas promessas. Eu não quero que você perceba o quanto isso é importante. Agora que você aprendeu isso, vai se aprofundar mais e mais nessa estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz da palavra de Deus, a Bíblia. É fácil aprender ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e em oração, lendo, meditando, amando, estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Agora, se lembre do que a palavra de Deus disse a você. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Você gosta de se sentir bem. Deus está falando com você. Ouça o que precisa ouvir. Sinta, entenda e perceba essa chamada irresistível de Jesus Cristo e Theosote sobre a sua vida. Isso é graça. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Até mesmo um homem do calibre espiritual de Timóteos precisava estudar a palavra de Deus, a Bíblia, com diligência e manejá-la com precisão, corretamente. Aqui agora eu oro para que a atitude do salmista em relação às Escrituras Sagradas, a Bíblia, seja sua. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmos 119, 97. Você está passando por uma
estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Você está pronto para ser mais com os recursos internos da Palavra de Deus, a Bíblia? Quanto mais ouve a Palavra de Deus, a Bíblia, simplesmente pode sentir a sensação de ser bem-aventurado. É fácil aprender da fonte. Isso é graça. O Espírito Santo protege você de falsas doutrinas, mas isso não elimina a necessidade de ler, meditar, amar, estudar e ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo é o detector de mentiras que reside no cristão, concedendo discernimento espiritual para protegê-lo de falsas doutrinas, de falsas vozes. O Espírito Santo protege você do erro, mas você deve cumprir sua responsabilidade como ouvinte da Palavra de Deus, a Bíblia. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, ela te fará inabalável. Ouça a graça da vida. Salmos 63, versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A vida verdadeira onde há a graça de Deus. O seu cérebro está passando por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e digo mais, a Palavra de Deus, a Bíblia, está dando uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. O mal faz com que você não colha o bem que plantou, mas a graça de Deus faz com que você colha o que não plantou. Eu fico imaginando, quando entra em ação, a graça de Deus altera a lógica ruim e passa a controlar o processo de modo que frutos bons nasçam mesmo onde não eram esperados. Como se sente ou como é a sensação ao ouvir tudo isso? A graça de Deus faz com que sua vida seja o espaço para Deus implantar alegria em você, alegria de viver de modo digno de Deus. Você vai ser invadido por essa certeza quando medita nos feitos, obras, pensamentos, desígnios, desejos, projetos e propósitos de Deus, do Deus da graça. O lugar mais seguro de todo mundo para você estar é dentro do propósito de Deus, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Isso é graça. Sempre que você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele. Quero ouvir mais? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se você está no propósito de Deus,
ele vai te fortalecer em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e sorrindo. Para experimentar a graça, você precisa olhar para o Deus da graça, não para o mal, embora real. Para experimentar a graça, você precisa desejá-la tanto quanto a água para beber, o pão para comer e a casa para colher. Para experimentar a graça, você precisa mergulhar nas páginas profundas do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, mais e mais e mais para conhecer o pleno propósito e vontade da palavra de Deus, a Bíblia, do Deus de toda a graça. Agora que você aprendeu isso e o seu cérebro está passando por uma estimulação cerebral profunda através do Deus da graça, você vai se aprofundar mais. Está pronto para ir mais e mais à graça de Deus? Para experimentar a graça, você precisa se inspirar com as histórias de pessoas alcançadas por ela, a graça de Deus, que viveram no seu compasso. Para experimentar a graça, você precisa desejar viver em sua atmosfera, sabendo que os ares das regras da lei são sufocantes. Para experimentar a graça, você precisa ficar próximo de pessoas que acreditam no poder gracioso de Deus, pense mentalmente, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A igreja deve ser este ambiente formado na graça. A Bíblia diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Qual é a sensação ao ouvir tudo isso no processo terapêutico da jornada de capelania evangélica? A graça de Deus é para quem quer e deseja, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. A fé é simplesmente a sua resposta à mensagem do amor e da graça de Deus. Não há dúvida que você deve viver de modo digno do amor e da graça de Deus. O amor de Jesus Cristo aos Theosote não é como o seu, que precisa ser alimentado com respostas. Ele, Jesus Cristo aos Theosote, te amou primeiro quando você era completamente indigno. Jesus Cristo aos Theosote te ama não por sua bondade, mas por causa da bondade dele. Quero te falar mais uma vez algo importante. Você precisa ficar conectado à graça de Deus. A graça de Deus é imutável e continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Diante do nosso pecado, Deus entra em ação, oferecendo-nos perdão completo. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 33, você percebeu, entendeu e viu a história do rei Manassés.
cuja vida é um verdadeiro catálogo de maldades. Entre os crimes que rei Manassés cometeu, ele sacrificou os próprios filhos a falsos deuses. A Bíblia diz que ele clamou a Deus e o Senhor os resgatou do fundo do poço do pecado. O perdão de Deus é maior do que qualquer quantidade de pecados. Fique atento e ouvindo a voz terapêutica da graça de Deus. Ele, Jesus Cristo, os Theosote, não oferece perdão a quem merece, mas a quem precisa. Ele, Jesus Cristo, os Theosote, não envia recursos a quem merece, mas a quem carece. Ele, Jesus Cristo, os Theosote, não abre a porta do céu à pátria celeste a quem merece, mas a quem deseja entregar a alma para ele. Ele, Jesus Cristo, os Theosote, não distribuiu bondades a quem merece, mas a quem almeja. Como a graça não se impõe, Jesus Cristo, os Theosote, estende sua mão e espera que estenda a sua para receber o que você precisa. E ele, Jesus Cristo, os Theosote, insiste: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Abra a porta da sua mente para os recursos internos, abra a porta da sua mente para receber Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nessa estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Preste atenção e ouça a maravilhosa graça de Deus. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1,17. A graça de Deus é poderosa, não é como uma pilha que perde a validade. A graça de Deus é luminosa, não é como o dia passageiro que a noite domina. A graça de Deus é deliciosa, não é como um alimento que perde a qualidade. A graça de Deus é cheia de esperança, não é como a saúde que uma bactéria fulmina. A graça de Deus é valiosa, não é como o dinheiro que um golpe transforma em inutilidade. A graça de Deus é preciosa, não é como um produto ao preço de uma aspirina. A graça de Deus é afetuosa, não é como um braço que acolhe e se recolhe para deixar decepção e saudade. A graça de Deus vem do seu poder e é inesgotável. Sua vida vai mudar pela graça de Deus, a Bíblia. Ouça agora o tempo da graça de Deus. O tempo da graça de Deus é o da eternidade e é imutável. O vigor da graça de Deus desce do céu, te alcança e é inabalável. A força da graça de Deus nos faz confiar, mesmo quando a doença se faz uma realidade. O alimento da graça de Deus nos dá músculos que resistem ao peso da nossa humanidade.
O poder da graça de Deus não é diminuído ou destruído. Tem a marca de Deus, a marca da eternidade. O valor da graça de Deus só pode ser medido pelo que custou a vida de seu Rios, Jesus Cristo, entregue na cruz para nos resgatar para a liberdade e salvação de nossas almas. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, a graça de Deus. A amizade que a graça de Deus oferece é fiel e paciente e só espera que você a queira, desejando que seja agora para te ensinar a viver hoje e te acompanhar, mesmo quando a violência escancara a sua ferocidade. Quer aqui agora experimentar a amizade com a graça de Deus em sua vida, nesse processo terapêutico, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia? A graça de Deus é eterna, tão eterna quanto o próprio Deus. Depois que a vida te deixar, a graça continuará com você, porque Deus nunca deixará de te amar. A graça de Deus é mesmo maravilhosa. Sim, em Jesus Cristo, Ios Theos, sote temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, pois o seu cérebro está passando por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, e digo mais, a palavra de Deus está dando uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Foque agora no poder da graça de Deus, e o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz, eu acredito. A graça de Deus te pega e levanta as suas asas bem altas e você voa. A graça de Deus sempre vence. Seja gracioso em tudo. Seja gracioso em suas emoções. Seja gracioso em sua mente. Seja gracioso em sua vida espiritual. Dê espaço para a graça de Deus atuar e gerar coisas boas em sua vida. Viver pela graça de Deus não é fazer errado achando que vai dar certo. Viver pela graça de Deus não é rejeitar a disciplina, a sã doutrina e o mérito na vida em comunidade. Viver pela graça de Deus não é ser escravo do pecado do qual você foi liberto. Viver pela graça de Deus não é achar que não tem mais nenhuma responsabilidade. Viver pela graça de Deus não é estar livre para usar recursos indignos no momento do aperto. A graça de Deus, a graça é Deus te convidando para ir além, para ser mais
no Kyrios da eternidade, Jesus Cristo. Viver pela graça é viver como Jesus Cristo e os Teossote viveu. A graça é Deus sorrindo em por amor, a perdão para o pecado, a esperança no vazio, a alegria na dor. Nada vai te custar, porque custou a vida do Kyrios, Jesus Cristo e os Teossote. Você não deve apequená-la, nem abaratear, como se não tivesse valor. A graça de Deus é super abundante. Graça se nota no perfume que exala quem abraçou. Graça é para ser vista. Com a graça acolhida no coração, na mente, no cérebro, você pode suportar espinhos, atravessar desertos, regar jardins, ser frutífero no ministério, perdoados, perdoamos, amados, amamos. Graça é doação. Jesus Cristo disse, conheço as tuas obras. Apocalipse 3:8. Mesmo que o ar esteja pesado, a graça de Deus é a atmosfera suave em que você respira. Na floresta do ressentimento, do egoísmo, da murmuração, da calúnia, a graça de Deus é a trilha que você delicadamente seleciona. Diante de tão grande graça que foi da cruz, você louva uma melodia de gratidão e ainda mais ora assim: Senhor, o que eu faço para que haja com tua graça, em lugar de agir com ira, murmuração, ódio e calúnias com base no que acho? Me ensine a viver na tua graça em Cristo Jesus. Amém. Quer viver com a ajuda da graça de Deus? Por isso, tendo recebido um reino que não se pode mover, tenhamos a graça pela qual prestamos serviços muito agradáveis a Deus, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Como está sendo a sensação que está experimentando nessa jornada terapêutica de capelania evangélica? Como foi a experiência em experimentar estimulações cerebrais profundas em seu cérebro, nesse processo terapêutico, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia? Eu quero saber a sua resposta. Me procure para que a gente converse mais sobre a graça de Deus nessa jornada terapêutica de capelania evangélica. E agora, se você que está me ouvindo sente que a sua alma não está salva, eu te faço um convite. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Isso é a graça superabundante de Deus. A solução para a sua alma é Jesus Cristo.
Só Jesus Cristo salva. A única esperança para a sua alma é Jesus Cristo. Venha, venha para Jesus Cristo enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus, está ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agarre essa oportunidade. Tome posse da vida eterna em Cristo Jesus, aqui e agora.